Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIME e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Hoje temos connosco Jorge Wemmens, nascido em Lisboa, 60 anos, casado, pai de 3 filhos, jornalista, escritor, assumiu, entre muitas outras, as funções de diretor da RTP2, diretor de Serviço da Comunicação da Fundação Carlos Gulbenkian, diretor de Informação da Agência Lusa, fundador do Jornal Público, subdiretor do Semanário Expresso, presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. Foi presidente da direção da Associação Nacional de Direito ao Crédito e membro do Conselho Geral da Universidade do Algarve. Mas a comunicação social é, se assim podemos dizer, uma paixão. Muito obrigado, Jorge Wemmens, por ter aceito o nosso convite e desafio de falar um pouco sobre as questões relacionadas com a igualdade de género. A nossa breve conversa pode começar pelas questões da comunicação. E tendo acompanhado diferentes gerações de jornalistas, como vê a evolução da presença das mulheres nos diferentes cargos, domínios e áreas jornalísticas? Foi uma área em que, ao longo destes anos, creio que vivemos todos uma transformação muito profunda. Ao contrário do que a maior parte das pessoas deve pensar, os órgãos de comunicação social em Portugal são feitos maioritariamente por mulheres. Eu acho que, se calhar, esta ideia não é a ideia que é mais comum entre as pessoas. Se calhar pensam que são, digamos, homens que dominam, em termos de número, os órgãos de comunicação social. Hoje isso não é verdade. Há 20, 30 anos era verdade, hoje não é. As mulheres, de resto, são a esmagadora maioria nos cursos de comunicação social. Eu dei aulas também em alguns cursos de comunicação social, e essa tendência só tem vindo a confirmar-se nos últimos anos. As mulheres estão também em larga maioria nas redações, sobretudo nas redações dos jornais dedicados à economia, o que também não sei se é percepção comum. Finalmente, apesar desta presença massiva das mulheres, e largamente maioritária, elas continuam a ser uma minoria no que diz respeito às chefias e às direções dos órgãos de comunicação social. Quando muito, encontramos uma mulher nesses coletivos de direção e de chefia, que são habitualmente compostos por 4, 5 homens e, de vez em quando, uma mulher. Há outra coisa ainda, que já agora que valia a pena sublinhar, que é as mulheres são também, no que diz respeito agora especificamente à televisão, elas são maioritárias no que diz respeito à função de pivô, ou seja, de apresentadora de programas, quer de programas informativos, quer de programas de entretenimento ou de cultura, se aqui existem estes, no que diz respeito às nossas televisões jornalistas, dado que estão em vias de desaparecimento. Mas, enfim, elas são habitualmente muito presentes e são também a maioria no que diz respeito à apresentação, quer de jornais, telejornais e de programas de entretenimento. Portanto, à partida nós podíamos dizer que, respondendo mais concretamente à sua pergunta, que nestas últimas 2, 3 décadas o que nós vimos foi, entre aspas, uma tomada de poder por parte das mulheres no que diz respeito à comunicação social. Essa tomada de poder, aparentemente, não é? Não tem a correspondência ao nível dos cargos de maior responsabilidade e gestão na comunicação. Não de todo. Agora, e aparentemente não sei se será contraditório com o facto de, estando as questões da igualdade de género colocadas na agenda das políticas nacionais, será que a própria comunicação está muito ou pouco atenta à abordagem das questões de género? Eu aí teria que falar menos bem das suas colegas, quer jornalistas, quer das suas colegas que em geral trabalham na comunicação social. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, ao contrário do que seria talvez expectável, a imagem da mulher que a comunicação social propõe, divulga,
reproduz, não é propriamente aquela imagem que seria mais consentânea com, enfim, digamos, com um posicionamento firme em relação à igualdade de géneros. Não. Eu acho que a comunicação social, na sua generalidade, continua a propor-nos uma imagem de mulher que é muito marcada por uma mulher autónoma, capaz de se afirmar por si própria, com, enfim, digamos, com todos os requisitos de igualdade em relação ao homem, mas ainda é muito uma imagem de uma mulher cujo objetivo é fundamental, cujo objetivo de vida é fundamentalmente o de agradar ao homem, ou pelo menos, no mínimo, de se propor como alguém que procura o consentimento ou sim, a valorização por parte do olhar masculino, e não a afirmação da mulher como, enfim, como uma autonomia própria do ser humano, assim como os homens também procuram. Portanto, aqui no que diz respeito à imagem de mulher proposta, não avançamos tanto quanto seria de esperar. Mas há uma diferença entre a execução e a realização e a tomada de posição. Isso terá alguma coisa a ver também com esta imagem que é vendida ao nível da comunicação? Porque, sendo maioritariamente as mulheres a participar na realização e na concretização, continua a tal contradição entre a decisão e a execução. É verdade que isso pode ser em parte, mas verdade, ou uma explicação, mas eu acho que, sobretudo, o que acontece é que muitas das mulheres que vingaram neste meio difícil que é a comunicação social acham que as restantes têm que fazer pela vida. E temos discursos conhecidos e públicos de várias caras conhecidas da comunicação social que afirmam isso claramente. E, portanto, que não percebem ou não querem perceber, enfim, digamos, toda a quantidade de obstáculos que se colocam à igualdade de género hoje. E, portanto, eu, nas várias redações em que estive, nos diversos, enfim, na comunicação social em geral, não só do ponto de vista das redações, portanto, do jornalismo, mas da comunicação geral como fenómeno mais vasto, encontrei muito poucas mulheres portadoras de um discurso e de uma reflexão defensora da igualdade de género, digamos, com profundidade, com clareza, e encontrei muito preconceito sobre a desigualdade, se quiser, mesmo produzido por parte de não poucas mulheres. Talvez porque para se conseguir chegar a determinados cargos, muitas mulheres tenham que adotar também um modelo chamado masculino para poder chegar ou mais, enfim, aqui na comunicação, não querendo ser tão violento, eu diria que a comunicação social não é muito, enfim, não é tão vanguardista quanto as pessoas às vezes a fazem, portanto é muitas vezes altamente conservadora, ou seja, assume, interioriza, reproduz os preconceitos sociais existentes e, portanto, enfim, não creio que possa dizer que as minhas colegas que trabalham na área da comunicação social aderiram digamos, a um pensamento machista, mas simplesmente reproduzem aquele que é o pensamento, o comportamento, a ideia, os preconceitos existentes na sociedade. E esses são, ainda hoje, apesar da sociedade portuguesa ter progredido bastante, são ainda muito pouco claros quanto à igualdade de género, para dizer o mínimo, não é? Repara, em Portugal também não há país europeu em que haja tantas mulheres a participarem, uma porcentagem tão elevada das mulheres a participarem no mercado de trabalho, isto é, em Portugal a maior parte das mulheres trabalha ou procura trabalho, porque hoje em dia encontrar emprego é muito difícil, mas procura ativamente trabalho. E isso nem sempre lhes deu uma posição e uma distinção e uma importância maior do que em outras sociedades europeias, não é? Ou seja, há um caminho ainda a percorrer. Bastante. Ele é comum a homens e mulheres. Seguramente. E, não sei, alguma proposta, sugestão para... não, o que eu acho é que... não, talvez pudesse dar uma sugestão rápida, que é assim,
As pessoas não sabem, os leitores, os ouvintes, os telespectadores, não sabem a importância que a expressão da sua opinião tem junto dos meios de comunicação social. Portanto, eu convidaria, que é muito maior do que o que penso, portanto, eu convidaria todas as mulheres e homens que nos ouvem, cidadãos e cidadãs deste país, a exprimirem a sua opinião ou o seu desagrado perante textos, reportagens e programas que detectem na comunicação social que estejam contra a igualdade de género. A sua voz tem peso nas redações e nos programadores. Fica ao desafio e muito obrigado. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.